Olá pessoal, dando continuidade ao curso de Lógica de Programação para iniciantes. O tema de hoje vai ser tipo de dados, variáveis e constantes. Fluxogramas foi o assunto visto na aula anterior. Importante sempre lembrar vocês que o primeiro passo para aprender lógica de programação não é de cara ir logo para os nossos algoritmos, nossos programas, e sim sequenciar as nossas etapas, de processamento para que você possa ter um entendimento melhor de como funciona o fluxo das informações. Os tipos de dados que nós conhecemos hoje, pessoal, são os tipos numéricos, literal e lógico. Para numéricos, pessoal, nós temos aí dois grupos. Nós temos os grupos representados pelos inteiros e os reais. Inteiros são aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários, podendo ser positivos ou negativos, como também pode constar o zero. Vale ressaltar, pessoal, que na literatura mais comum é aquele número exato, tá? É aquele número, sempre aquele número exato. Não importa se ele é negativo ou positivo, desde que seja um número exato. Diferente dos reais, são aqueles que podem possuir casas ou componentes decimais ou fracionários. Podem também ser positivos ou negativos, tá? Também pode haver o zero também dentro de seus conjuntos. Sempre lembrando, reais é aquele que suporta casas decimais ou fracionados, tá bom? Isso é muito importante, esse entendimento. A gente vai discutir isso na prática quando a gente estiver trabalhando ali nos nossos algoritmos. Mas é importante você ter esse conceito da matemática lá do fundamental. Temos os números inteiros e temos os números reais. Após a gente ver esse entendimento de números, nós vamos agora conhecer os literais. Tá? Esses literais eles são constituídos por uma sequência de caracteres que contém letras, dígitos ou símbolos especiais. Esse tipo de dados é também muitas vezes chamado de alfanumérico, cadeia de caracteres, ou ainda do inglês string, que é muito comum. Usualmente, os dados literais são representados nos algoritmos pela coleção de caracteres, delimitado em seu início e seu término por aspas, pelo caractere aspas, como segue o exemplo abaixo. Tá bom? Então, pessoal, só para frisar esse conhecimento, toda vez que vocês ouvirem falar em dados literais, é a mesma coisa que dados alfanuméricos, ou seja, é aquele tipo de dado que vai suportar tanto letra como número, tá? Só que esse número, quando você configura ele como alfanumérico, não é que ele vai ser um número numeral, do tipo numeral, não. Você vai digitar o número, tá? O número 1, por exemplo, mas o compilador vai interpretar aquilo como sendo um alfanumérico, uma letra entre aspas, tá bom? Então sempre é bom frisar esse entendimento. Partindo do literal, temos também os lógicos ou booleanos. Ele é usado para representar dois únicos valores possíveis, que no caso verdadeiro ou falso. Em outras literaturas vocês poderão ver esses mais abaixo: sim ou não, um ou zero, true ou false, tá? Então o booleano só consegue absorver dois únicos valores. Aqui está uma breve revisão sobre os tipos de dados que nós vamos estar trabalhando. Temos os numéricos, os literais e os booleanos, que é o mesmo que lógico, tá? Esses numéricos têm uma particularidade que nós podemos ter inteiros ou reais. Por que agora a gente vai ver variáveis? Porque nós temos os tipos de dados, que é como que essa informação será tipificada, tá? Aí nós chamamos de tipo de dados. Mas temos que ter as variáveis, que são os componentes onde serão armazenados essas informações. Então, pessoal, variáveis são armazenamento de dados na memória, tá? Então, a todo tempo, durante a execução de qualquer tipo de programa, os computadores estão manipulando informações representadas pelos diferentes tipos de dados descritos anteriormente, que são numéricos, alfanuméricos ou booleanos. Então, para que não se esqueça das informações, o computador precisa guardá-los em sua memória volátil. Que essa característica nós vamos chamar de variáveis. Então, para se criar variáveis, nós temos algumas regras que nós vamos ver agora, tá? Então, todas as variáveis utilizadas em algoritmos, ela devem ser definidas antes de serem utilizadas,
tá? Ou seja, sempre que você vai querer fazer uma representação do mundo real, que nós chamamos de, nesse momento, de variável, primeiro você cria para que depois você possa utilizá-la, ou seja, para que depois você possa manipular elas durante o corpo do seu algoritmo. Tá bom? Então, isso se faz necessário para permitir com que o compilador reserve um espaço na memória para as mesmas, tá bom? Aqui está um exemplo aqui de criação de variáveis, tá? Ó, tem ali a palavra reservada chamada var. Depois, logo em seguida, tem na primeira coluna aí nós temos os nomes das variáveis. Na segunda coluna nós temos ali o tipo que esses dados vão receber, e logo na terceira coluna nós temos a informação que são passadas, ou seja, os valores digitados pelo usuário, tá bom? Então, olha, nós temos aí Railton, que é do tipo alfanumérico, como foi dito logo anteriormente, que todo caractere ou conteúdo alfanumérico tem que vir delimitado entre aspas duplas, tá? Inteiro, tá vendo aí? Eu passando o número inteiro para a variável idade. Tá vendo aí, ó, o salário do tipo real, ou seja, tá vendo aí duas casas decimais aí, ó, 1500,00, e tá perguntando se tem filho, que é do tipo lógico, que nós vamos passar o valor, a resposta verdadeiro, tá bom? Então nós temos essas características aí. A primeira coluna nós temos as variáveis, a segunda coluna nós temos os tipos dessas informações, tá? E logo na terceira nós temos aí o valor que essas informações são passadas pelo usuário, tá bom? Para se dar nome a essas variáveis, tem algumas regras, tá? Ou seja, não podemos iniciar com números, não utilize espaço em branco, não utilize caracteres especiais, somente o underline é permitido, tá bom? É importante criar nomes relevantes para facilitar o entendimento do seu código, como foi feito aqui anteriormente, tá? Ou seja, nós respeitamos todas as características das regras ali primordiais para a criação de variáveis, ou seja, nenhuma variável teve o nome iniciado por número, nenhuma variável teve espaço, e o único caractere especial utilizado foi o underline aqui na variável tem filhos, tá bom? Então é muito importante lembrar desses conceitos. Isso aqui vai ser muito natural à medida que a gente for criando os nossos algoritmos, pseudocódigos, isso vai se tornando muito familiar para você. Constantes. Vimos que variáveis é uma coisa que já vem, né? Uma representação do mundo real, e a palavra variável quer dizer que é uma informação que vai variar, tá? Ou vai variar porque o usuário vai digitar uma informação que talvez você não sabe, ou vai ser transformada à medida que o processamento vai acontecendo. Constante funciona com a mesma metodologia de armazenamento, mas o valor, a informação é sempre a mesma, tá? Então essa é a principal diferença. Então, pessoal, constante é um valor que decorre do algoritmo ou do processamento que sempre terá o mesmo valor. Então nós temos um exemplo de constante, o valor do π, ele não muda, tá? Ele sempre vai ser um valor arredondado, ele vai ser 3,14, tem um número bem grande, mas nós arredondamos para 3,14, tá? Esse valor, essa fórmula do π, esse número do π, ele é muito usado em fórmulas geométricas. Então, é um número constante, ou seja, é um número fixo, tá? Então, nós temos esses dois conceitos entre variável e constante. Temos aqui a principal diferença, trouxe aqui para vocês, que olha, variável, o valor a ser recebido muda, ou seja, um valor que será informado pelo usuário ou pelo próprio algoritmo, ou seja, uma informação que vai mudar. Já a constante é sempre o mesmo valor, não muda, tá? A criação da constante segue as mesmas regras para dar nome a variáveis. Então, pessoal, aguardo vocês aí na próxima aula, tá? Nós vamos falar um pouco de operadores lógicos. Também já vou logo ensinar logo em seguida a baixar a nossa ferramenta de trabalho que nós vamos estar praticando, e muita coisa legal vai vir pela frente, tá? Então, pessoal, seguimos firmes e com foco e persistência, o sucesso é garantido.